Olá pessoal, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou começar a conversar um pouco com vocês sobre ética e educação, nossa disciplina Educação, Meio Ambiente e Ecologia. Então, vou parar um pouquinho do ponto específico de ética e nós vamos começar a conversar um pouco sobre meio ambiente e ecologia. Tá bom? Eu acredito que hoje não vai dar tempo, né? Um slide grande, mas eu preparei esse slide para a gente conversar e depois a gente volta fazendo um link com ética, certo? Então, nós vamos começar a conversar com base na BNCC. Todo assunto, todo tema que se refere a um componente curricular, nós temos que ter como base a BNCC. Lógico que existem os textos teóricos que nos embasam, mas para nós, professores, o foco da educação hoje é a BNCC. Então, o que a BNCC explica para a gente, né, sobre o meio ambiente? A educação ambiental se torna cada vez mais essencial em um mundo que enfrenta desafios ecológicos urgentes. Nesse guia completo, você encontrará um plano de aula setorizado que se alinha perfeitamente às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, explorando estratégias inovadoras, recursos didáticos e práticas pedagógicas que estimulam o engajamento dos alunos e a consciência crítica sobre a preservação do meio ambiente. Então, eu procurei, para conversar com vocês, um texto que trouxesse para nós uma atividade prática. Né? O que seria essa atividade prática? Um plano de aula. Então, no final desse slide, né, até o final desse slide, melhor dizendo, nós vamos analisar, avaliar, conhecer um plano de aula sobre educação ambiental. Prepare-se para transformar suas aulas em experiências enriquecedoras, que promovem não apenas o conhecimento, mas também a responsabilidade socioambiental entre os estudantes. Venha descobrir como a integração dos temas ambientais no currículo pode impactar positivamente a formação de cidadãos conscientes. Então, aqui nós vamos ter, gente, uma justificativa do porquê que a questão de ética é uma disciplina dupla com o meio ambiente. Porque olha as palavras que tem, né, nesse slide. Responsabilidade socioambiental, integração, impactar positivamente e formação de cidadãos conscientes. Tudo isso, gente, é ética, certo? Então, é por isso que essa disciplina ela faz essa ponte, esse link, tá? Com a questão com essa questão meio ambiente e ética, né? Nós só temos, gente, como que eu vou dizer para vocês? Uma consciência ambiental se isso for trabalhado com ética, se isso for trabalhado com a moralidade. Então, é isso que eu queria pontuar para vocês desse slide. A elaboração de um plano de aula, que são sugestões, né? Voltado para a temática do meio ambiente, alinhado às diretrizes da BNCC, é fundamental para promover a conscientização e a responsabilidade ambiental entre os estudantes. Então, vejam só, aqui vai falar de novo de conscientização, de responsabilidade. Tudo isso, gente, são palavras, né, que se referem à ética e à moralidade. Uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar, e até quando vocês forem fazer TCC, vocês não se esqueçam, que nem aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular, entre parênteses BNCC. Num texto, quando a gente vai escrever, a primeira vez a gente escreve por extenso, põe a sigla à frente e depois nos próximos parágrafos pode ser só a sigla, tá? A BNCC estabelece objetivos de aprendizagem
que podem ser explorados de forma interdisciplinar, tornando o ensino mais integrativo e eficaz. Toda vez que a gente falar em BNCC, nós vamos falar, gente, sobre habilidades. E as habilidades, elas permeiam todos os anos série. Para facilitar a organização e o planejamento dos conteúdos, apresentamos uma tabela com sugestões de temas a serem abordados ao longo dos 6 bimestres, oferecendo informações relevantes que podem auxiliar educadores na construção de suas aulas. Cada bimestre contempla um tema específico, atividades sugeridas, objetivos de aprendizagem conforme a BNCC e dicas para avaliação. Então, ó, aqui, tá vendo? Só tá a BNCC sem o escrito, né? O que esse material que eu trouxe para vocês vai nos levar a refletir? Porque eu preciso correr, né? Porque essa disciplina dupla eu tenho que englobar tudo. Traz pra gente ideias, né? Aqui falam 6 bimestres, dá 1 ano e meio, mas porque vai englobar muitos assuntos, né? Temas, certo? Temas específicos, atividade, objetivo e avaliação. Então, sempre no nosso plano de aula, nós temos o quê? Um tema, uma atividade, um objetivo e uma avaliação. Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho de tudo isso para a gente trabalhar como? Com esse assunto dentro da temática. Vamos lá. Essa estrutura não apenas direciona o professor nas atividades a serem realizadas, mas também conecta os alunos à realidade ambiental em que estão inseridos, incentivando-os a refletir, olha lá, uma outra palavra voltada para a ética, a reflexão, né? A refletir sobre suas ações e seu impacto no planeta. É essencial que o professor promova debates, trabalhos em grupo e projetos práticos que estimulem a participação ativa dos alunos, permitindo que eles compreendam a importância da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Eu falo, gente, que quando se pensa no trabalho junto ao meio ambiente, esses projetos que muitas escolas fazem, né? É algo muito complicado, porque muitas das vezes se faz só por fazer. Então, está se trabalhando sobre desenvolvimento sustentável, está se trabalhando sobre preservação do meio ambiente, né? Sobre impactos no planeta. E dentro da própria sala, as crianças continuam deixando a sala imensamente suja ao terminar a aula, continuam jogando no recreio, jogando a embalagem do lanche, coisas assim, de qualquer jeito, ou inclusive no chão. Se existem as latas da coleta seletiva, né, certinha, o azul para isso, o amarelo para aquilo, o vermelho para aquilo, as crianças nem sabem para que significa. Então, se acontece tudo isso, da gente, vamos pegar bem simples, trabalhar sobre meio ambiente, sobre poluição e sai da sala, a sala está totalmente suja. Não foi trabalhado ética e moralidade relacionado ao projeto. Porque quando eu trabalho vinculado à ética e à moralidade, seja qual for o tema, eu mudo comportamento. E muitas vezes, nesses projetinhos de meio ambiente, coisa assim, a gente vê que não mudou comportamento. Se não mudou comportamento, você não trabalhou ética e moralidade. Assim, a educação ambiental se torna uma ferramenta poderosa na formação de indivíduos críticos e comprometidos com a realidade socioambiental. Outros termos que se referem de forma pontual, né, à ética, à criticidade e o comprometimento. E aqui nós vamos ver, né, essa tabela que tem o quê? Propostas de cada bimestre, temas para serem trabalhados dentro do quê? De meio ambiente. Então, olha lá, o que a gente pode trabalhar com as crianças sobre meio ambiente? A importância da água, por exemplo, né?
Agora, mês de março, tem o Dia da Água, coisas assim. Se fala, se trabalha muito, mas há conscientização da preservação, da importância. Se não há conscientização, gente, a gente trabalhou só sobre conteúdo e não sobre habilidade, porque a habilidade ela faz o quê? Ela muda comportamento. Então, olha lá, dentro de a importância da água, o que pode ser trabalhado? Pesquisa sobre fontes de água, debate sobre uso consciente e criação de cartazes, identificar e valorizar recursos hídricos, compreender a importância da água para a vida, apresentação dos cartazes e participação no debate. Nesse material, a gente vai ver muito sobre a ideia do debate. Por que debate? Debate muda comportamento, certo? Outro, desmatamento e suas consequências. Aula expositiva. Por que aula expositiva? É um assunto que muitas vezes as crianças não dominam ainda. Então, às vezes eles não têm conhecimento prévio tão elaborado, então a gente precisa fazer uma abertura. Visita áreas desmatadas. Ai, professora, não existe aqui áreas desmatadas. Vamos pôr em vídeo, então, né, para eles saberem do que se trata. Produção de um vídeo sobre recuperação de áreas verdes, reconhecer os impactos do desmatamento, discutir alternativas de preservação e avaliação do vídeo produzido e engajamento na visita. Por quê? Porque aqui a ideia é se conhecer um lugar desmatado e se produzir um vídeo sobre. Não temos lugar desmatado próximo, a gente pode fazer isso via internet, conhecer algum lugar via vídeo. São sugestões, né, gente? Sugestões para se trabalhar meio ambiente de acordo com a BNCC. Por que de acordo com a BNCC? Porque a BNCC faz o link com habilidades, com mudança de comportamento. E mudança de comportamento significa ética, que é o que nós temos na nossa disciplina dupla. Próximo, reciclagem e sustentabilidade. Muitas vezes, gente, as crianças não sabem que a reciclagem ela gera renda, né? E que, deixa eu tomar um golinho de água. E que muitas pessoas vivem dessa renda. Então, olha lá, oficina de reciclagem, criação de objetos com materiais recicláveis e feiras de troca, isso é muito legal, né? Compreender o ciclo dos materiais, desenvolver atitudes sustentáveis, análise dos objetos produzidos e reflexão sobre as feiras de troca. Então, por exemplo, eu faço na minha sala um objeto, né? E depois é feito na outra sala um outro objeto e a gente troca. Então, são situações que se procura conscientizar que aquilo que se joga fora pode ser reutilizado, né? Isso é muito legal. Poluição do ar e suas fontes. Quando a gente fala na poluição do ar, a gente fazer uma relação, uma reflexão sobre tudo que nós estamos vivendo, esse calor exagerado, né, gente? Todas essas coisas que têm a ver com o meio ambiente. Então, olha lá, poluição do ar e suas fontes, experimentos sobre poluição do ar, entrevistas com especialistas e debates, identificar as fontes de poluição, analisar o impacto da poluição na saúde, participação nas entrevistas e relatórios sobre os experimentos. Então, o registro, né? O registro do que se ouviu numa palestra, o registro do que se viu numa entrevista. E hoje, eu acho que é muito importante, a gente tem como utilizar as mídias sociais, os vídeos, né? Às vezes é uma situação que não tem próximo a nós, mas eu pego um vídeo, tem tantos vídeos reais, verídicos, sobre a questão de poluição. Biodiversidade e ecossistema. Visita um parque ou reserva ambiental.
trabalhos em grupo sobre diferentes ecossistemas, reconhecer a diversidade da vida, compreender a interdependência dos seres vivos, apresentação dos trabalhos em grupo e participação na visita. Aqui é legal também a gente visitar uma praça, um espaço que tenha no bairro, né? Arborizado, preservadinho ou não, e fazer essa relação, né? Porque não precisa ser um parque, ser um lugar que não tenha próximo a nós, mas e no nosso entorno? O que a gente tem no entorno, gente, a gente precisa usar, né? Um terreno muito sujo, agora está muito na moda, né? Nas cidades, as próprias pessoas plantarem florzinhas ali no bairro de forma coletiva, como se fosse construir uma pracinha, com frases bonitas, tal, tal. Aqui na região de Serra Negra, ali em Doiabas, tem muito disso, né? Então, não precisa a gente pensar em parques enormes, em reservas enormes, se isso a gente não tem perto, mas usar o que a gente tem. A cidade de Socorro mesmo, que tem ali próximo à feirinha, aquele parque, né, Parque dos Sentidos, onde tinha as ervas plantadas, a escrita em braille do que, para que aquilo era importante. Como será que está hoje? Né? Será que está bem ainda bem administrado ou não, né? Será que está tudo quebrado? Não tem mais as identificações corretas? Não é uma forma de se conhecer o que é do entorno, avaliar se está bom ou não? Então, muitas vezes as sugestões elas trazem para algo muito grande, que não é a nossa realidade. Então, a gente traz para aquilo que é próximo a nós. Desenvolvimento sustentável. Palestra de especialistas, elaboração de um projeto de ação comunitária e execução do projeto. Refletir sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, propor soluções para problemas locais, avaliação do projeto de ação comunitária e impacto gerado. Dá um exemplo aqui para vocês bem simples e pequeno e próximo de nós. Gente, lacre, juntar lacre para se trocar por cadeira de rodas. São 180 garrafas PET de 2 litros de lacre. Mas imagine, numa cidade a gente consegue e num período rápido. Isso é desenvolvimento sustentável, né? Vai a latinha para reciclagem e o lacre para uma ação social. Vejam como a gente consegue, então, fazer essa miscelânea de conscientização, né, junto com a temática meio ambiente. Próximo. Com essa estrutura, os professores têm uma base sólida para desenvolver um plano de aula integrado sobre meio ambiente, que não apenas cumpre com as exigências da BNCC, mas também engrandece a formação dos alunos. Por que engrandece a formação dos alunos? Porque os conscientiza sobre o aspecto social, né? Então, a dinâmica da disciplina é essa, né? A conscientização. Bem, é primordial que as práticas educativas abordem a realidade local e a conexão dos alunos com o meio ambiente, garantindo um aprendizado significativo e relevante. Essa abordagem visa despertar a curiosidade e o engajamento dos estudantes, preparando-os para se tornarem cidadãos conscientes e proativos em relação às questões ambientais que nos afetam a todos. Então, volto a falar para vocês. Meio ambiente significa formação pessoal, a questão ética, a questão de cidadania. E aqui também o material traz para nós a questão da realidade local. Às vezes a gente pensa em trabalhar algo grandioso, né? E próximo a nós temos pontos de atenção. Como fazer? Então vamos pensar num plano de aula, né? Lembrando, gente, que aqui são sugestões de planos de aula
para se trabalhar com o tema, mas nos livros de ciências e geografia, hoje os livros didáticos, as apostilas, que todas são embasadas na BNCC, já tem as aulas para nós. Aqui são ideias de assuntos, de temas para se trabalhar meio ambiente de uma forma ética. Para elaborar um plano de aula sobre meio ambiente de acordo com a BNCC, comece definindo os objetivos de aprendizagem alinhados às competências gerais. Selecione conteúdos que abordem temas como sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Aqui a gente pode ver no nosso livro didático qual assunto é do ano série, para procurar fazer um projeto alinhado. Em seguida, projete atividades práticas interativas que estimulem a participação dos alunos, como oficinas ou debates. Inclua momentos de reflexão e avaliação para mensurar o progresso. Por fim, considere as necessidades e interesses da turma, promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e colaborativo. Muitas vezes, quando a gente começa a conversar, os alunos vão falar, por exemplo, sobre queimada, vamos dizer assim. Ah, mas não é o tema que eu escolhi, mas tem a ver com o ponto central que é meio ambiente. Trabalhar com aquilo que interessa a eles, gente, pode causar, pode facilitar uma compreensão maior, uma interação maior. Tipos de plano de aula, meio ambiente, de acordo com a BNCC. Então, vamos lá. A elaboração de plano de aula de meio ambiente de acordo com a BNCC é fundamental para promover uma educação sustentável e consciente. Esses planos podem variar conforme os objetivos de aprendizagem e o público-alvo, favorecendo discussões relevantes sobre a preservação do meio ambiente. Entre os tipos de plano de aula que podem ser utilizados, destacam-se. Então, aqui a gente vai pensar em diferentes planos de aula com a temática meio ambiente. Plano de aula temático enfoca um tema específico, como a conservação da água ou a biodiversidade, promovendo debates e atividades práticas. Então, esse é o tipo de plano de aula temático. Esse tema ele também pode mudar de acordo com os interesses das crianças. Plano de aula multidisciplinar. Integra diferentes disciplinas, como ciências, geografia e arte, para abordar questões ambientais de maneira abrangente. Lembrando, gente, que quando a gente faz um projeto, um plano de aula multidisciplinar, não necessariamente precisa ter todas as disciplinas, correto? Plano de aula de projetos. Envolve os alunos em projetos que promovem a ação, como a criação de hortas escolares ou campanhas de reciclagem. Os projetos, eles sempre têm um produto final. E o produto final, ele tem que ser exposto à comunidade. Então, por isso que fala, né, de horta, de campanha. Plano de aula de campo. Proporciona experiências práticas em ambientes naturais, estimulando a observação e a análise de ecossistemas locais. Então, aqui são assuntos em específico, temas em específico, já voltado para meio ambiente. Plano de aula expositiva. Utiliza recursos audiovisuais e palestras para apresentar conceitos e dados relevantes sobre o meio ambiente. E esses formatos favorecem o engajamento dos estudantes e a construção de uma consciência ambiental crítica. Construção de consciência crítica, tudo a ver com ética e moralidade. Então, aqui no material tem exposto, né, esses tipos de plano de aula. Muitas das vezes, na nossa prática, a gente fica muito mais no expositivo, mas só o expositivo não garante aprendizagem.
Então, o que a gente puder mesclar na nossa prática, né, para os nossos alunos, isso vai trazer conhecimento. Então, gente, eu já caminhei bastante aqui nos slides, tá? Aqui a gente para, porque depois do próximo slide já entra um outro ponto, né? E daí na outra aula eu termino de gravar isso para vocês, tá certo? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua dentro do mesmo slide, mas finalizando todo esse assunto. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Mudou um pouquinho aí a questão de tema e qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem me procurar. Um grande abraço para vocês.